Meus amores, sejam muito, mas muito bem-vindos ao Sextou Sem Censura, que hoje tenho o prazer e a honra de receber um grupo que é, ao mesmo tempo, legado e novidade. Mas é um power trio que faz da música uma ponte entre gerações, nos lembra da tradição e nos conecta com a modernidade. Embora o nome da banda traga a força de um sobrenome lendário da MPB, o que esses três rapazes fazem é muito mais do que dar continuidade a uma história. Eles criaram, gente, em algo totalmente novo. E o palco do Sem Censura hoje é totalmente deles e sem nenhuma queixa. Gilsons no Sem Censura. Vamos lá, galera? Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. O swing do Olodum me leva onde você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. O swing do Olodum me leva, com vocês eu vou. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você, amor. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. 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 Várias queixas. Meus amores da minha vida, meus sobrinhos, Franzinho. Coisa Oh, boa. meu Deus, Joãozinho, dá beijo na tia. Ai, que coisa gostosa. Cadê José? casa? José, cadê? Eu tô pensando que eu não fiz meu Josézinho. Gente, olha só, eu vi dois deles na barriga. Eu só não vi o João na barriga. Na barriga, né? Mas esses dois aqui vêm na barriga. Inclusive, eu tava de barriga junto com a sua mãe. Veio o Quando minha mãe Rafael e tem veio o uma José. história que quando minha mãe descobriu a gravidez, você tava meio junto. Eu tava junto. Ela tava enjoando. Nós duas enjoando, eu e Flora enjoando, e nasce José e Rafael. Olha, vocês podem ir pra bancada, por favor, se dirijam pra bancada. Os três sobrinhos da titia. Titia tá mandando, vai lá, obedeçam. Gente, esses três juntos são muito incríveis, eu fico muito emocionada. Mas para entender a mágica dos Gilsons, a gente precisa falar de cada um deles, porque cada um traz um tempero diferente. José é o maestro da banda, toca de um tudo, T-U-D-O. Ele produz, ele arranja, e ele é quem deixa tudo bem redondinho, moderno e com uma leveza única e encantadora. O Fran, meu Deus, o Fran dá vontade de agarrar
morder, beijar, porque é dono de um sorrisão que encanta a gente e de um timbre doce, né? Que é um abraço. A gente fica todo mundo assim, protegido, acalentado, né? Porque ele canta e ele compõe e ele tem o dom de transformar qualquer letra em emoção. Já o João é o olhar criativo. Além de músico e um grande compositor, ele é o responsável por esse jeitão moderno, leve, cheio de swing que os Gilsons têm. Cada um com a sua essência, mas acontece que quando eles se juntam, aí, meus amores, a magia dessa parceria explode no palco e no coração de todos nós. Aliás, falando em parceria, quem também está na bancada hoje é a minha querida debatedora, que é apaixonada e conhece tudo de música brasileira e acompanha o trabalho dos meninos desde o comecinho, Fabiane Pereira. Fabi, minha querida! Bom, chegou a hora desses meninos mostrarem para vocês aí de casa que a música brasileira está vivíssima, se renova, se reinventa e o melhor, sem nunca esquecer de onde veio. Que alegria, gente! Eu sei que a gente tem 3 histórias lindas aqui na minha frente, que eu tô louca para saber um pouco delas. E eu vou começar logo o meu primeiro alvo. João! Ah! Joãozinho, você começou a estudar música bem novinho, né? Eu acho que dos meninos, assim, eu devo ter sido um dos primeiros a começar a tocar violão ali. Eu sempre gostei muito... A gente sempre ouviu muita música, frequentou muito show, assim, então a música sempre foi quase uma fixação, né? Aquela coisa que você começa a descobrir, aí vai descobrindo outras coisas, vai descobrindo outras. E a partir disso, eu acho que o instrumento foi também um lugar que para mim foi muito apaixonante, assim, o violão, ele tem uma coisa que é diferente, né? Que é especial. Então, eu acho que desde pequeno ali comecei a tocar, muito inspirado também em Seu Gilberto, a gente ouvindo ele em casa sempre. E a turma Seu Gilberto, eu acho que é o avô dele, no caso, né? Seu Gilberto Gil, maravilhoso. Mas ele tem uma coisa engraçada, que ele até comentou isso no último show, que quando ele foi apresentar o Ben, meu tio Ben, irmão de José, que o Ben, quando começou a tocar, o Ben, na verdade, começou a tocar um pouco mais velho, e aí pediu pro meu avô ensinar ele, para dar aulas. E aí ele falou, cara, eu não sou professor. Então ele nunca teve essa relação. Ele nunca teve essa relação com a gente de ensinar, né? Ah, não, vem aqui, toca dessa forma, faz desse jeito. A forma que a gente aprendeu com ele sempre foi nesse lugar de observar, né? de Claro. estar ali. É claro. Então, com essa coisa em casa e aí ouvindo música desde sempre, mas eu acho que, pra mim, assim, as grandes viradas, assim, eu tava até comentando com você mais cedo, o Rafinha, cara, quando a gente ali ainda era adolescente, ele já começando a ter banda, começando a fazer o corre da música, entrou num programa musical, e eu sempre tocando ali só em casa, né, violão. Aí, olhar ele, pra mim, foi uma das primeiras revelações, assim, de, cara, dá pra gente fazer, né, vamos nessa, vamos correr atrás. E eu não posso deixar de falar do meu pai, o Wellington Soares. Sim, salve, o Wellington Soares, querido. Que ele foi a primeira pessoa que realmente aí sim me botou no palco, já sempre chamando para tocar com ele nos projetos dele, projetos nossos. A gente teve uma banda instrumental chamada Dub Jazz Club, depois uma banda baile, e aí tocando nos projetos dele também. Então ele foi essa pessoa que meio que me forçou a botar no palco. E aí, nessa época que eu estava me descobrindo como músico, foi quando a gente se encontrou musicalmente ali na família, né? Nesse lugar de trabalho. Mas a música sempre foi esse lugar, assim, gigante. Assim, Adorei você falar do Rafa. O João sempre a camiseta do Rafa. Rafa é meu filho, gente. Porque eles eram amigos. A gente ficou, falei no início do programa, né? Eu e Flora ficamos grávidas. Você de agosto, Rafa de setembro. E eles ficaram amigos por conta própria. Ai, vou me emocionar, não vamos lá. Vamos lá. Rafa, um beijo. Você tá aqui com eles. E, Rafa, tudo bem? Tá aqui sentado aqui com a gente. Vem cá, mas teve uma coisa dos Novos Baianos, uma música Acabou Chorar, que também te incentivou, não foi, João? Bastante. Vale falar também aqui com o João que ele é o garimpeiro da banda. Ele é o cara que vai pesquisando ficha técnica, que vai vendo disco. Ele é o garimpeiro. Esse disco, especificamente dos Novos Baianos, do Acabou Chorar, pra mim, também mudou minha vida, assim, em termos musicais, assim, eu acho que sempre... É isso, já falei, Gilberto Gil, aquela influência do violão brasileiro, mas quando eu descobri Moraes Moreira e descobri
aquele toque de violão, e aí junto com as guitarras de Pepeu, aquela banda toda, todo mundo, Jorginho, bateria do Jorginho, Dade no baixo, a própria voz da Baby, Sim. Paulinho, Boca de Cantor, enfim, Novos Baianos. Cara. Quando eu descobri, era Novos Baianos no céu e a gente aqui. Então, pra mim, é uma das grandes influências também. João tem uma assim. história interessante com o Jorginho Gomes, pô. Jorginho Gomes. Quando ele descobre que o baterista do Gilberto Gil era o bandolinista, cavaquinista e isso baterista foi dos Novos Baianos. Caraca, você Ele deve não ter tinha tido- feito essa associação na vida dele. Aí tem esse momento. Sim, é porque o Jorginho... É isso, eu sempre conheci o Jorginho como o baterista da banda do Gil. É. Desde pequeno, a gente acompanhando shows e tudo. Só que aí eu descobri Novos Baianos, tive essa revelação criança ali, 11 anos, sei lá, 12 anos. Em algum momento a gente viajando com a banda, alguém fala, você tá ligado, né? Que o Jorginho é o que tocava bandolim. Era do... E eles moravam num sítio, era um barato. Moravam Eu fui num nesse sítio, sítio, cara. sim. Frequentei. Fran, e você, meu amor? Eu sei que você cresceu nos sets das Coxias. Mas quais são as lembranças que você tem dessa infância cercada de arte, de artistas? Você se lembra, pequenininho, já ali? Você gostava de ir? Lembro muito. Eu tinha muito medo do palco, né? Porque o palco, ele não era só o palco da música, era muito o palco do teatro também, né? Sim. Meu pai, talvez até mais do teatro, eu ia muito com meu pai para as peças Otávio dele. Miller, grande Otávio ator. Miller. Otávio, beijo. E meu pai, ele é talvez a pessoa mais cara de pau que eu conheço, assim. Ele não tem vergonha, é uma coisa... E eu, pequeno, passava por situações assim que eu ficava, meu Deus, como é que a pessoa sobe no palco com todo mundo olhando e se sente nessa liberdade? E, em paralelo a isso, a música, né? Com todas essas pessoas ali, passando aquela sensação de domínio, né? De uma coisa muito genuína, aquele espaço, né? Se preenchendo com verdade mesmo. Então, o palco sempre foi esse lugar extremamente distante. Por isso que quando o João fala do Rafa, assim, ele estava falando antes, foi uma lembrança boa, porque todas essas primeiras informações de pessoas próximas que enfrentavam isso, né, que ultrapassavam essa barreira, foram pessoas muito importantes para a gente, assim. Assim como os próprios meninos, por simplesmente começarem a tocar. A música sempre foi essa coisa, por mais próxima que pareça ser, por talvez tamanho, pela dimensão que ela tinha, né, ali através de todas essas pessoas que a gente tinha por perto, ela era distante. Então ela era próxima e distante também, por Eu respeito, entendo. por noção, olhar aquilo e Reverência. falar, caramba, bicho, como é que faz para fazer isso também? Não, e uma coisa deve ser ver seu Gilberto, outra coisa deve ser ver o Rafa, que é da idade deles, né? Um colega, assim, né? Bem, quando começou a tocar, a galera assim, a gente via. Sim. E lógico, minha mãe, Nara, todo mundo, a gente ia se inspirando. Eu fico vendo que o nosso caminho, pessoalmente, se não fosse vocês, né? Vocês foram aquele porto seguro da segurança de poder me jogar num lugar onde eu ia me sentir seguro para fazer um negócio que eu não me sentiria seguro sozinho naquele momento, assim. Acho que tem muito Mas, disso. José, você meio que começou sozinho, né? Você começou, eu me lembro que você fazia um show lá na Gávea. Como era o nome do lugar, gente? No Dumont Art Bar? É. Mas foi com eles. Era pra, Não, mas Era pra ser sozinho. Eu fui chamado pra fazer um show sozinho. Ah, E aí, conta. justamente, é bacana isso, porque eu acho que explica um pouco isso que eu tava falando. Me chamaram pra fazer um show sozinho, O tio eu Zé. não tinha um repertório pra fazer um show sozinho, nem me Luciano sentir Strazer, artista. só pra Luciano Strazer. pontuar. Ele estava fazendo encontros super interessantes, juntando uma galera duplas da nossa cena. Então juntou Dora com Tom, com Júlia Mestre, com Zé Ibarra, levou Luciuli também, com Júlia Mestre, levou Tom Carabachian, Sim, tocou maravilhoso. Chico e Duda Chico, Braga. Chico, Chico, Duda Braga. tem uma Então parceria ele- com você, Fran. Ele levou maravilhosa. todos esses nomes para fazer show nesse projeto. E aí me chamou, eu era mais próximo dele nessa época, ele, José, vai fazer um show lá. Aí eu falei, sozinho não dá. Sozinho eu não vou conseguir porque eu não tenho repertório nem cancha, não tenho...
É isso, esse medo, essa coisa. Mesmo já tendo passado pela Sinara, que foi a banda onde Foi. ensinou tanto a gente, só que eu era baterista. É. E o baterista tá sempre protegido por uma ferragem enorme. Eu tava ali no meu lugar, esse lugar da exposição e das composições, que o Gilsons nasceu muito disso, da nossa necessidade de botar esse lado. O João guitarrista, o Fran era guitarrista só na Sinara também. Eu me lembro, Sinara. E eu baterista exatamente. só, então aquele lugar mais da banda, né, da função. E aí o Gilsons nasce nessa necessidade da gente extravasar esses outros... Essas outras... O primeiro lugar era tipo... Esses outros estímulos que vinham, de escrever música, de mostrar um outro lado. E essas coisas iam nascendo ali, lembro muito, em tipo, casa. é isso, você, não quero tocar bateria. Não vou tocar bateria. Não, e isso é uma peculiaridade, porque ele toca com o seu Gilberto bateria, Sim, bateria. né? E ele é um baita músico, além da bateria, né? Eu me descobri, também foi um lugar de eu me descobrir na produção, né? Essa coisa Sim. que surgiu muito com a nossa geração, dos beats eletrônicos cada vez mais fortes, das possibilidades infinitas de você manipular sons e ficar criando batidas. Então, como eu sou baterista também, o mundo da programação dos beats me encanta muito pela coisa rítmica, né? Que também está no mesmo universo, de criar ritmos, de criar bases e tudo mais. Mas aí, vamos voltar essa história. Aí você foi chamado para fazer um show sozinho. Fui. Aí, pá, Fran, pá, João. Exatamente. Na hora? Primeiro pra Fran. Pra Fran, me Fran. ajuda, você tem umas músicas bonitas. Aí a gente falou, bicho, calma, a gente precisa do João. Porque aí, como você falou, a gente precisa do João. a gente tinha ali um repertório tal, aí tudo que a gente pensava, a gente falava, puta, tem que tirar essa, tem que tirar essa, tem que tirar essa música. Né? Pegar, o João João, sabe. ele sabe todas. O João já sabe. Sim, Então, por exemplo, Novos Baianos, no primeiro show a gente já botou algumas ali. claro, claro. Porque já volta tocava. pro que a Fabi falou, é o garimpeiro, é o cara que sabe muita coisa, toca, né, e tem o repertório na mão, como um cara do baile, sabe? Sim, sim. Toca infinitas músicas. Então foi um... Que encontro incrível, gente. Olha, eu agradeço tanto, eu fico tão emocionada. Agora, tem outra paixão aí na tua vida, José? Além de Pina e Roma, que, meu Deus do céu, aquelas duas bênçãos da vida, as gêmeas que ele tem, né, Fabi? Coisa mais linda. Mas acho que tem uma outra paixão de vocês três, que é nosso Mengão, né? Ah, meu Deus, isso é paixão também, né? Olha linda? aquela foto Olha- ali, ó, José Olha- pequenininho. Olha só, José já pequenininho. Essa foto é demais. Você e Rafael, vocês iam pra raça. A gente ia pra raça junto. Pra raça, gente. Eu A gente curtiu apavorado. muito- Meu Deus, A eles gente iam pra curtiu raça. muito Maracanã e o barato dessa época, a gente se descobrindo Olha, adolescente, era essa coisa mais da transgressão. Então a gente se sentia Ia sozinho. Acho que pro mais- estádio. mais fazendo parte Mãe daquela... sofre, né? Pô, mano. Então a gente ia no meio da bagunça mesmo, gostava Era. de ir na galera, era muito bom. Isso Foi uma com fase 13, muito boa. 14 anos, assim, era todo um garotinho mesmo, assim. Agora, E gente... outra coisa que ele gosta também, não sei se todos, é kart. Toda fiz na verdade, eles gostarem, né? Ele, na verdade, é o grande entusiasta Dos esportes, né? dos esportes e da programação, assim. Parte então, do entretenimento. Da parte do entretenimento, exatamente. Então, a gente... É isso, quando a gente viaja, ele já faz a pesquisa. Não, onde é que tem o kart? Não, vamos ver, vamos marcar, vamos todo mundo. Aí bota a pilha em todo mundo, para todo mundo ir, equipe. E isso é demais, isso é uma das Agora, grandes alegrias, assim, de viajar e ter esse outlet. Só que o kart agora já deu espaço pro tênis. A galera tava até reclamando, não sei o quê. Pô, quando eu comecei a ficar bom no kart, o cara mudou O pro cara já tênis. foi pro tênis, né? Agora, teve outra coisa que rolou na época do show do Dumont, que na Gávea, que os vídeos do show começaram a pipocar no grupo de WhatsApp da família Gil. Foi. E aí teve uma pessoa querida que começou a defender a continuação do projeto e dizer que vocês tinham que chamar Gilsons. Sim. Conta quem foi, Fran. Não, outro dia a gente até voltou, né? Lá no WhatsApp você consegue voltar, né, pra conversa, a gente viu assim direitinho, pra tentar entender mesmo como é que tinha sido, né? O tempo vai passando, as histórias vão ganhando, elas vão virando. Mas foi exatamente isso. A gente fez o show, não tava todo mundo da família lá, então o pessoal, até hoje é assim, qualquer um que faz show, o grupo é pipocado lá. Até porque para ir todo mundo da família, né? Você tem que fechar. O Maracanã. Pois é. A família agora E tá em 3 aí, estados. né? ainda Tá mais dividida. um show com 3, né? Então É. era um bando de, né? Aí mãe coruja de lá, mãe coruja daqui, Nara comentando daqui. Minha mãe foi lá e falou, gente, é Gilsons. Pronto, já tem nome. Pretinha amada. E aí a gente saiu do palco e aí a gente viu isso. Vocês não queriam muito que fosse Gilson? No primeiro momento a gente achou
A gente associação muito direta, né? Para começar um projeto, fazendo uma associação tão direta a esse legado todo, né? Depois que a gente conseguiu construir minimamente uma identidade musical, que a gente se sentiu confortável, o nome foi ficando confortável para a gente também. A gente cada vez gosta mais do nome. Mas no início tinha um desconforto mínimo ali dessa coisa da associação direta que eu acho que a gente conseguiu quebrar construindo o nosso... Com certeza, com certeza. E rapidamente. O nosso negocinho. É muito legal quando a gente vê, é muito constante isso, assim, o povo descobre depois, né? o E aí É. acha genial, caramba, acabei de Tem gente que nem descobrir. liga Gilson ao seu Gilberto, quando né? associa, Não associa, né? Isso é genial. Principalmente fora do Brasil, né? Fora do Brasil, ninguém nem associa, não tem ligação nenhuma. Isso é muito legal de vocês aqui, aplausos mesmo, porque assim, ó, vocês conseguiram fazer a música, o som de vocês, entendeu? A música chegar primeiro, assim. E o som de vocês, né? A música chegar sim, primeiro. Não sei porque vocês podiam até fazer um som, uma reinvenção de uma música do seu Gilberto, mas não, vocês fazem um som de vocês. Legal. E com o legado dele, claro, sempre reverenciando, pelo amor de Deus. Agora, João, tem um detalhe que eu acho maravilhoso, é que vocês nasceram no Rio de Janeiro, mas sempre com o pé na minha amada Bahia, né? Que mistura deliciosa, não dá pra... Eu me lembro das férias deles pequenininhos, vocês... E o Rafa também ia sempre, todo verão. Mãe, para Salvador. Eu digo, meu Deus do Essa céu. é a interseção. Esse foi o grande encontro, assim, na nossa vida de amizade. Foram esses verões todos que a gente passou juntos, assim. Isso é inesquecível. E Salvador pra gente tem esse lugar de uma segunda casa, né? Ali, minha avó morava lá, coisa da família. Então a gente sempre teve muita família. Tem minha tia Marília, que mora lá. Sim. Hoje em dia o Ben tá lá também. Então, e aí nossos primos todos, filhos dela. Agora os primos menores. Aí do meu lado, pelo menos, tinha todo o lado da família da minha mãe. Sim. Que são os outros primos que não são primos desse lado. Mas, enfim, Salvador sempre foi pra gente esse lugar, assim, de essa segunda casa. Muitos verões. E, naturalmente, eu acho que a musicalidade baiana e a cultura baiana, ela acabou sendo inserida, assim, pra gente. A gente absorveu muita coisa, viveu muita coisa. E muito do nosso encontro musical, eu acho que vem justamente dessa construção, de crescer passando verões lá, passando carnaval, absorvendo essa música, absorvendo essa cultura, vivendo essa cultura, vivendo esse lado todo. Eu acho que, pra gente, pô, Bahia é a Bahia, né? Já dizia o poeta. Já dizia o poeta. Como é que é aquela São frase? Paulo é o mundo, São Rio Paulo de é o Janeiro é o mundo, Brasil Rio de e a Janeiro Bahia Brasil, é a Bahia. É a Bahia. É a Bahia. Não, e é o seguinte, né? Vocês absorveram, mas já estava no sangue também, né? Os três aí. Então, assim... Agora, vocês conseguiram, régua que eu e acho compasso, legal... né? Com régua e compasso. Eu acho legal porque vocês conseguem também misturar esse som da Bahia, esse batuque, José, essa percussão tão incrível, com essa mistura também do som meio carioca, tudo junto e misturado, né? Acaba que esse é o barato, vira uma interseção né, do que nós três temos de musicalidade, mas também do que a gente tem da nossa vivência entre nós três. E aí entra muito essa coisa de Salvador, dos carnavais, a Fios que estava lá com a gente. E aí era um momento em que a gente, né, que passávamos mais tempo juntos e falando de música, vivendo música. Então, o Gilsons, ele é muito um retrato da nossa relação entre nós três, musicalmente e tudo mais. Assim, é muito... Tem até uma muito música que vocês fizeram chamada Duas Cidades. Tem a ver com isso? João e Júlia Mestre. Ai, João, que lindo. Uma parceria com Júlia. E a música, ela fala desse lugar, dessa distância, né? Quando você mora numa cidade, mas aí tem um relacionamento com uma pessoa de outra cidade, fica esse lugar de voltar para casa, essa coisa de viajar. Enfim, a gente tem um pouco isso. Tem o Voltar à Bahia, que é uma composição do Fran também, que fala dessa coisa também de saudade. Eu acho que é um assunto meio recorrente, assim. Porque óbvio, é inerente, recorrente e inerente, né? Sim. Agora, José, o primeiro EP já chegou, assim, com tudo, várias queixas, cara, que vocês fizeram na abertura do programa, mas bombou num grau, cara, com uma gravação linda. Como é que vocês tiveram essa sacada de regravar essa música?
Não, e Era um como, hit. Uma e como tem historiona, a né? história, exatamente, porque a música não era nem registrada ainda, Cissa. Tem que É. contar essa história. Eu conheci essa música muito lá atrás, através de Gominho, inclusive, que uma época postou um vídeo dessa música. E aquilo ficou muito na minha cabeça. E eu passei a escutar essa música recorrente em ensaios, em outras oportunidades e tal. Apresentei essa música para os meninos, o Fran se encantou com a música e começou a interpretar ela de uma forma totalmente diferente do que o Olodum fazia, que é nesse Jexá já mais Gilsons mesmo, que a gente... E ele trouxe essa linguagem para a canção, a gente passou a escutar ele tocando. Quando a gente foi ter a ideia de ir para o estúdio, nesse primeiro show, a Andréa Franco, que é a nossa empresária, Desde Querida o início Andréia. também, já estava né? presente e ficou muito entusiasmada com a música e com Love Love, com uma parceria minha de Júlia, com participação de João também. E a gente tinha essas duas canções que a Andréa viu muita força e a gente também via, a gente acreditava nessas duas músicas, tanto Várias Queixas na forma como a gente fazia, quanto Love Love na forma como a gente criou. E Várias Queixas não era nem registrado, então quando a gente foi lançar, a gente teve que ir atrás dos compositores, a gente teve que se relacionar com eles, a gente, né, foi muito bacana porque a gente possibilitou essa música ser registrada. E isso mudou também a vida dos compositores. Dos compositores, Porque eles claro. E o passaram a receber Germano, que era um direitos dos autorais. compositores, já tinha falecido, então a gente teve que ir atrás da família dele para essa família. autorização. Então a gente fez tudo certinho, conseguiu registrar a música junto a eles. E depois disso, a música também passou a ser mais tocada nos ensaios do Olodum, com o arranjo, que é dos Gilsons, o que pra gente é um privilégio enorme. Ouvir eles, que são donos dessa composição assim, maravilhosa, tocando com o nosso arranjo. Então a gente vê que... não sei, que há um mínimo respeito pelo que a gente também conseguiu fazer através da música e da obra do Olodum, que é tão importante para a nossa vida, que é alicerce de tanta coisa na nossa criação, na nossa música. Né? A gente se conectou com esses compositores, né? O Afro Joe eu já havia conhecido lá no Pelourinho. E o Narcisinho a Filho gente da se Nega conheceu. Jô, grande transista, super sim, famosa, conheço, incrível. maravilhosa. Pois é. E foi engraçado esse dia, o Afro Joe mostrou várias músicas, assim, na intenção de que eu ajudasse com a minha mãe para gravar coisas dele. Aí eu lembro a gente ouvindo, assim, mas enfim, passou esse tempo, a gente gravou Várias Queixas, nos conectamos com o Afro Joe, com o Narcisinho. O Narcisinho, ele é a voz, né, dessa gravação que a gente escutava, que era um ensaio, que tinha uma gravação de um ensaio. E a gente sempre se falando, Narcisinho mandando um bando de música, e aí aí gravamos uma juntos, que a gente achou muito importante, assim, a gente, né, dar essa firmada nessa parceria. Que lindo. E uma forma Isso é muito lindo, de gente. agradecer por tudo, assim, que a gente viveu. Foi É uma muito bonito, reverência, né? Porque, Quando ele pô, foi lá no estúdio. Ô, E o Cissa. porque o clipe é uma coisa deslumbrante de Várias Queixas. Vamos ver, por favor? Várias queixas de você. Amo esse clipe, gente. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. No swing do Olodum me leva. Com você eu Clipe, vou. assim, porque é praticamente um filme, né? Vocês participam também? Como é que você faz? Bastante, assim, eu acho que o Fran, ele... Para o mais O Fran é entusiasta. o cineasta. Fran, além de tudo, é A gente cineasta. tem um grande é. parceiro, tem que Ué, porque falar. também tem um pai que, né, um grande ator, tem tudo a ver. Eu tentei, né, trabalhar com cinema, mas a música puxou. Não teve jeito. Mas aí depois a música puxou o cinema de volta um pouquinho também. E é isso, os nossos filmes, a gente tem essa sorte de ter esse grande parceiro que é o Pedro Alvarenga. Nossa, querido. Filho de Zé, Renata e do Zé. filho da Renata. Adoro. E ele esteve com a gente e continua com a gente É desde... amigo de escola do Fran. A gente de funciona pequeno. assim, a família, são amigos. Era o que eu ia falar. O diferencial que eu vejo deles, que eu acompanho desde muito do início, né, deles, eles são muito fechadinhos, assim, eles estão com as mesmas pessoas, juntos, caminhando, desde o início. A Andréia é o quarto Gilson, né? Inclusive, Andréa agradecer, Franco, a gente não pode deixar de passar, agradecer a Fabi, porque ela abriu muitas portas de portais, de entrevistas, de dar voz a gente nesse início, assim. Então,
E não só pra gente, né? Porque se deu pra gente, deu pra tantas pessoas que estavam no início da nossa cena. E Pessoas com esse olhar aí, com né, o privilégio que a gente tem, também pessoas que não têm nenhum privilégio do que a gente tem nesse meio musical. Então, grande Fabizinha responsável é danada, ele sabe por tudo de muita coisa música, cara. maravilhosa. Ela, nossa, não é mais Fabi, é mãe do Bento, você sabe. mãe do Bento. Mãe do Bento. Eles estavam batendo muita bola, né? Não, Criança. o José, a gente teve uma conversa que eu vou levar pro resto da vida, um tempo atrás, na Bahia. Numa entrevista. Numa entrevista. Mas foi off, conversa. Bram, me conta uma coisa, o que você acha que faz da música de vocês assim, tão diferente, tão única, que toca todo mundo, assim? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi, a sua voz me tocou tanto, que eu não imaginava que você cantasse tão lindamente, te juro. Sou tia, posso falar, né? Cara, eu acho que a nossa música, ela teve uma coisa de timing, assim, muito precisa. Eu falei isso outro dia para os meninos, assim, porque a gente vive, né? A gente veio de uma época de várias transformações na música, né? Sobretudo dos formatos, né? A gente teve uma banda que a gente chegou... A gente, na época, não sabia o lançamento era o quê? Era disco físico, não tinha ainda os streamings. E, ao mesmo tempo, a possibilidade do acesso, das produções, das pessoas cada vez produzindo mais. E a gente pegou muito essa transição. E a nossa música, ela acompanha isso. Ela traz muito né, desses elementos ancestrais da nossa música, dos tambores. Ao mesmo tempo que abraça o que vem de novo, né? E que José soube trazer muito bem. Nos nossos primeiros estúdios, a gente não sabia muito bem para onde ia o som. Eu, por exemplo, estava esperando que a gente fosse muito para cima dessa coisa. Né? Eu fazia várias queixas, por exemplo, nesse Ijexá. E aí o José já teve a visão de trazer o Ijexá dentro das programações eletrônicas, dos beats eletrônicos. Então teve muito dessa coisa, dessa mistura, que tem muito a ver com o que a gente é. Então, eu acho que o fato de ter sido algo muito genuíno, principalmente, muito espontâneo, e de ter tido esse timing, assim, ele calhou de nascer num tempo, num momento, e que começou muito essa coisa também da internet. Então, várias queixas, ele teve a coisa do viral, antes mesmo da gente entender muito bem o que era essa coisa do viral da internet, porque não tinha stories, então era no feed mesmo que a galera postava. Vocês se assustaram depois da pandemia com sucesso? Porque a música estourou na pandemia. Essa coisa né? do timing fala muito sobre a pandemia também. A pandemia faz parte desse timing, porque a música ela ficou tocando na casa das pessoas, acompanhando as pessoas naquele momento surreal de difícil, assim. E também por ser uma música que a mensagem também era uma mensagem agradável para se ouvir naquele momento. Então, acho que... E o que o Fran falou, eu acho que a gente tem na nossa ancestralidade, no nosso sangue, os tambores afros. Assim. A gente tem dentro da gente essas células. Eu acho que quando toca esse tipo de música, a gente se identifica de uma forma muito fácil. A coisa do violão também de nylon, que é uma coisa muito característica da nossa música. Tudo isso contribui muito para eu acho, desse sucesso dessa canção. Assim. Agora, vamos cantar mais? Vamos. Embora, pelo amor de Deus, crianças? Já pro palco, meus amores. No próximo bloco, a gente vai continuar ouvindo as histórias desses meninos maravilhosos que eu amo tanto, talentosos. E eu vou te contar, tão gatos pra caramba esses três, hein? Quero só ver essa plateia, deve ser uma loucura! Mas agora eles vão cantar pra gente, acompanhados pelos músicos Ricardo Guerra e Júnior Abreu. E você não troca de canal não, hein, gente? Porque a gente volta já já. Mas agora, Gilsons no palco do Sem Censura, por favor. Ainda tá de pé aquela proposta. Cê faz aquilo só pra mim, eu faço o que você gosta. Não me enrola, não demora, que hoje eu tô afim. Tô daquele jeitinho, me dá logo essa resposta. Se quer saber, quero te ver, ficar no inteira pensando em você. É muito louco esse nosso lance, vou te dizer, foi de fuder, ficou na minha mente, não dá pra esquecer. Nossos corpos querem mais uma chance. Eu vou me jogar nessa treta, vou mergulhar de cabeça. Eu vou, mas só se você quiser ser seu homem, você minha mulher.
se foi diferente. Me deu trabalho, você não botava muita fé na gente. Mas nossa pele bateu tão certinho. Deu certo o pedido que eu fiz na fita do Bom Fim. Se quer saber, quero te ver, fico o dia inteiro pensando em você. É muito louco esse nosso lance. Vou te dizer, foi de fuder, ficou na minha mente, não dá pra esquecer. Nossos corpos querem mais uma chance. Eu vou me jogar nessa treta, vou mergulhar de cabeça. Eu vou, mas só se você quiser ser seu homem, você minha mulher. Eu vou me jogar nessa treta, vou mergulhar de cabeça. Eu vou, mas só se você quiser ser seu homem, você minha mulher. Deixa eu te levar pra conquistar o mundo, amor. Sorrir, chorar e misturar a nossa cor da vida que brotar demais. Da vida que brotar e misturar a nossa cor na vida. Da vida que brotar e misturar a nossa cor na vida. João Gil. Da vida que brotar da vida que brotar de nós. As neblinas das manhãs fazem não te encontrar. Difícil até te procurar. Mas com você queria estar, pro dia poder clarear e o coração reencontrar. O amor é como um pedacinho de céu. Sou todo love, love, são lábios de mel a esconder você. Onde é que foi parar? Por que será? Amor, é onde eu queria estar com você e amar. Espalha a brisa em alto mar. Noite me faz imaginar, procuro a forma de enxergar nós dois chegando em algum lugar. Se a gente um dia amanhecer, se sonho pode acontecer, seu coração responder. O amor é como um pedacinho de céu. Sou todo love, love, são lábios de mel a esconder você. Onde é que foi parar? Por que será? Amor, é onde eu queria estar com você e amar. Espalha a brisa em alto mar. Por que será? Amor,
nos trompetes. Ei, que lindeza! Vem pra cá, vem. Gente, o que é isso, ó? Meu Deus do céu, caramba! Nossa, vem pra cá, meus amores, vem. Olha só, Francisco, João e José Gil, os Gilsons, integrantes dessa família talentosa que respira música, ancestralidade e muito amor, gente. Agora eu quero falar de Pra Gente Acordar. O que esse álbum representa pra vocês? Unidu, Nitê, Salameniguê, quem fala é você. Vai aí, meu produtor. Eita, enfim, é isso. Já que o Fran falou de produtor, foi o primeiro disco que realmente eu produzi. José, você de produtor, meu Deus do céu, você já virou gente grande. Não, mas é Os sério. meninos que me deram essa oportunidade, me deram essa coragem, essa confiança. Assim, Oportunidade mais ou menos, né? Porque é isso, desde a gênesis do projeto, todas as nossas gravações, o José sempre teve um envolvimento maior, assim, nesse lugar, num lugar bem mais atento e mais ativo, né? Então, eu acho que foi um passo natural, na verdade. É uma coisa que sempre Uma coisa rolou. dele mesmo, é uma coisa sua, né, José? Não, a própria sempre base de rolou. várias queixas e tal, Sim. os arranjos e tal, eram coisas que eu já vinha trabalhando em casa. Só que quando a gente chegou no estúdio, eu mostrei pros meninos, ó, tem isso aqui, ó. Aí as frases de trompete, pam, 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 coisas que eu ficava viajando em casa, já programando, usava uns trompetes de... Você é o rato de estúdio. Não sou... Se tornou. Difícil, foi se porque tem tornando. tantas É um pessoas... rato de software. É difícil, Mas é difícil até pra mim, é tanta gente tão maravilhosa que a gente conhece e trabalha e tal, que eu tenho uma dificuldade enorme de me reconhecer. Mas você não produz só o disco dos Gilsons, você Não. também já produz outros artistas. Já, então... graças a Deus, consegui fazer coisas legais, assim, projetos legais, que eu adoro, coisas com meu pai também. Meu pai me deu a oportunidade de começar a trabalhar com algumas produções pra ele, que me deixa muito feliz também. Que barato, que barato. Mas é isso, o disco representa pra gente, eu acho que eu acho que um pouco de consolidação, assim. Porque Várias Queixas e Love Love foram músicas muito importantes que abriram essas portas. Mas a gente precisava desse primeiro disco, de um disco de afirmação. Sim. De um disco que Sim. mantivesse a gente claro, num claro. lugar bacana, numa coesão de linguagem musical. E tudo isso a gente ficava apreensivo de será que a gente vai no primeiro disco conseguir atingir essa expectativa também? Porque se cria uma expectativa natural do que vai Claro. vir. Eu acho que o mais Sim. importante também foi que com o disco a gente conquistou o nosso repertório, né? A gente já tinha ali, né, músicas que inclusive a gente algumas tocava sem nem ter lançado, mas na hora que a gente lança o disco e a gente faz o show daquele disco, né? Eu acho que aí é que a O coisa... problema é ao contrário, né? Antes a gente tinha que achar a música, agora qual música que vai ter que ser? Exato, né? Era legal também, porque a gente acabava trazendo pro nosso show várias coisas, né? Versões de músicas e tal. E o show mudou muito também, né? Já mudou bastante. Mudou bastante. E aí, quando a gente começou com o show do Pra Gente Acordar, a gente pegou muito gosto por aquilo, a coisa de rodar, de você chegar nos lugares novos e as pessoas cantando. E a gente vem fazendo isso já tem pouco mais de 3 anos, assim. A gente fala bastante isso, assim, que tem sido um motivo de muito orgulho, assim, pra gente. A gente reconhecer a forma como a gente priorizou o palco, o show, essa coisa da música nesse lugar físico, né? A gente que acabou, muito por conta da pandemia, chegando muito através dessa coisa etérea que é você estar na casa das pessoas pelos celulares, pelas caixas de som, e de repente a gente está ali levando a nossa música. Ao vivo, né? Com plateia. Eu ia falar mais esse lado, assim, que o Pra Gente Acordar, ele conseguiu transformar a gente numa banda de palco, assim, da gente entender o que é a nossa linguagem no palco, né? O que é a nossa sonoridade de palco. Porque como a gente sempre produziu, primeiro nós 3, aí depois chamando parceiros, mas sempre num ambiente meio controlado, assim, e sempre escolhendo bastante o que vai, o que vem de arranjo, não sei o que, a gente não tinha
é isso, a gente veio de uma banda, mas o Gilsons é a coisa desmembrada, é o contrário, é onde a gente pode brincar, onde a gente pode jogar. E aí, para trazer isso para o palco, sempre foi uma dúvida, assim, beleza, a gente tem esse lugar, mas como é que a gente coloca? E aí, pra gente acordar, eu acho que consolidou perfeitamente, assim, a coisa do beat eletrônico vindo sempre na cara, mas aí com a parede de 2 percussionistas atrás, e aí os teclados como um elemento super importante, porque a gente, gravando com tecladistas, sempre trouxe essas camadas, o trompete, que é uma que já vem desde de antes também, então eu acho que a gente conseguir achar esse formato de sonoridade no palco e ele fazer sentido pro público, sabe? Eu acho que foi o que pra gente acordar mais trouxe, assim, além do que o Fran falou da gente ampliar o repertório, né? E o mais doido é porque pra gente acordar foi gravado na casa da família Gil, na Serra, não foi? Caraca, quer dizer, era pandemia, né? Pandemia. Eu me lembro de falar com Flora de vez em quando, vocês todos lá, gravando, todo mundo lá sem poder entrar. Como é que foi lá, Fran, gravar essa vibe de trabalho, assim, todo mundo, e depois ao palco, porque vocês fizeram tudo fechadinhos, e depois, é muito doido isso, né? Incrível. Foi mó barato porque diz muito também, um processo que diz muito sobre a gente, assim, né? Lembro das meninas pequenininhas, Roma e Pina lá. Aí eu levei Sol também. A Sol. Tipo, meio que, né, foi lá, puxou acampamento pra Serra. A gente montou um estúdio até então inédito lá, a gente botou meio na sala, assim, o estúdio. E foi mó delícia. Aí é isso, coisa, né? Tinha uma rotina, acordava, café da manhã. 10 da manhã a gente tava já trabalhando. Já tava lá trabalhando. E terminava meia-noite e tava deixando o estúdio. Não, e essa casa na Serra ficou conhecida pelo Brasil inteiro por conta da série do documentário. Da série. Que é o mesmo espaço onde a gente tocava as músicas no ensaio, foi onde a gente gravou o disco. E teve a live de São João. A live de São João, a live de São João maravilhosa, que tava também, todo mundo, foi incrível. Mas, você sabe uma coisa que eu acho muito legal também dos meninos? Eu acho que eles tem um respiro aí entre o EP e o disco. E agora o próximo trabalho também. Porque o que a gente vê dessa nova geração é um aceleramento, muito em função também da imposição das mídias e das plataformas, de querer lançar coisas toda hora. É, verdade. Eles, como eles mesmos disseram, eles foram pro palco, eles foram experimentar, eles foram amadurecer no palco. E isso é muito bonito quando a gente pensa em longevidade do artista. A gente estava falando isso agora, porque para além de todos os privilégios que a gente já carrega com a gente, hoje, o maior, assim, que eu vejo, a gente enquanto artistas, assim, é essa possibilidade que a gente tem do tempo, né? Porque a gente priorizou essa coisa de levar o show e a gente percebeu também a importância disso, a forma como as músicas acabaram, também muito por si só, pelas músicas, elas acabaram tendo uma vida, assim. Então, a gente tem essa possibilidade, sabe, de... É ruim essa coisa do mercado hoje em dia, essa necessidade da velocidade com as coisas. Né? Pode crer. Elas vêm e vão, né? Sim. E isso resulta até nas plataformas. Vocês têm quase 4 milhões de players só no Spotify. As músicas, elas até hoje, muitas vezes, elas têm até hoje picos, assim. Tipo... Então é legal, porque isso vai oferecendo essa possibilidade pra gente. Então agora a gente que tá no estúdio, talvez a gente tenha demorado muito para fazer um segundo disco. Eu acho que não, eu acho que isso foi maravilhoso. A gente ter conseguido durante esses 3 anos rodar, fazer show, levar para quase que pro nosso país todo. A gente foi para muitos lugares, voltamos para muitos lugares e a gente conseguiu. Europa, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Oceania. Austrália. E uma outra coisa também diferencial de vocês quando vocês fazem show fora, eles não fazem show para brasileiros somente. Eles fazem show para um público local que estão interessados em saber o que é a nova música brasileira. Menino, mas eu não tava lá na França agora de férias, eu tô no lugar, te mandei a foto. Eu te mandei, eu tô lá vendo um show de outra pessoa, quando chegou lá, tá o próximo aqui, o Gilson. Caraca, eu E o público brasileiro... te mandei. E na França, por exemplo, vocês lotaram, né? O Paris foi La Cigare, sensacional. em Londres também. E aí é muito legal, porque o público ele vira um elemento do show. Essa parte brasileira do público, que se conecta de uma outra forma com a gente, acaba que ali vira uma sinergia que a gente fica vendo. Nessa né? turnê a gente fez alguns depoimentos de pós-show. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu E vi os uma depoimentos coisa. dos gringos, Isso. dos não brasileiros, são sempre falando justamente disso.
eles sempre citam o público brasileiro. Então, para esse público, é uma experiência à parte assistir um show do lado de um público majoritariamente brasileiro. Eles Mas ficam é isso. doidos, imagina. A gente se surpreendia com, às vezes, a meia casa de não brasileiros. Assim. Que ai, que orgulho! Agora, eu quero voltar pra gente acordar. Que tem uma música, João, chamada Bela, em homenagem pra sua avó, né? Sim. Conta essa história pra gente. Cara, essa música, ela é uma música muito importante, assim, pra mim, pessoalmente, porque é um texto que eu falo sempre nos shows, mas é verdade, assim, eu vou ser sempre muito agradecido ao Francisco e ao José por terem deixado essa música, enfim, ganhar o mundo, tá ali como nosso repertório, porque pra mim ela é muito importante mesmo, assim, eu escrevi ela no aniversário de 80 anos da minha avó Belina. Belina Guiar, professora de Exatamente. redação, né? Professora de redação de português, a vida dela era dar aula, era assim, pra mim uma grande aventura quando eu ia pra Salvador, ela morava em Salvador, né, era baiana, e aí a gente ia no shopping, por exemplo, e aí vinha desde um adolescente ali de 12 anos, 13, Bela, tia, não sei o que, tudo bem, Ai, até que as lindo. pessoas de 50, 60 anos, Bela, não sei o que, tudo ex-aluno. Então, ela tinha essa coisa essa relação com os alunos que era uma coisa muito forte, assim. E comigo também. E aí eu escrevi essa música para ela de aniversário. Foi a primeira música que eu escrevi, letra e Sozinho, música. Já tinha feito poesias soltas, já tinha escrito melodias. Mas a primeira vez que eu fiz sozinho, uma única, né, uma peça única, foi essa. E aí, enfim, cantei pra ela no aniversário de 80 Oh, anos meu Deus. dela. Ela era uma figura que ela sempre botou pilha, assim, pra eu estar cantando, pra eu estar tocando. Na época, ali pré-Gilsons, eu ainda não tinha tanto esse lugar. Então, os Gilsons também, como o José citou, essa coisa desse exercício de parar de tocar bateria, de se desprender. Eu acho que pra gente, principalmente, o Fran já estava mais à frente nesse processo, mas pra Mais ou gente de menos. botar a voz, assim, mostrar a cara, dizer que é cantor, dizer que é artista, sei lá, pra gente era muito distante. Na época que eu escrevi essa música, por exemplo, não era uma possibilidade. Então, foi realmente um presente, assim, pra ela, esse lugar. E foi a primeira mulher do seu Gilberto, né? Primeira mulher, a minha mãe é a primeira filha, minha tia exatamente, Marília Mara. são as primeiras filhas. Exatamente. Que beleza você poder homenagear ela. Lindo, João, arrasou. E é muito linda a louco que canção. ela fala num lugar de saudade, porque justamente isso, eu morava no Rio e ela morava em Salvador. Então ela fala nessa música desse lugar de saudade, de distância, só que era nesse contexto de morar em outra cidade, Sim, de sim, poder sim. ver ali uma vez por ano, 2, 3. Só que aí no ano seguinte que eu escrevi a música, ela fez a passagem dela, então ela não está mais aqui. E aí a letra ganha essa nova Mas dimensão. essa né? Fica- homenagem é uma coisa que uma reverência também que você faz a ela, o seu amor é importante para você, é importante. Seu Gilberto deve ter ficado emocionado, todo mundo, porque é avó de um, é avó de outro, é avó de outro, é de avó de todo mundo, né? Que acaba que... Eu lembro da primeira vez que uma meu pai família escutou a música, o primeiro comentário dele foi complicada, né? Tu lembra disso? É porque ela tem uma harmonia difícil. Ai, isso Ele ficou prestando atenção no violão. No aí, violão. aí, terminou ele... É Complicado. uma melodia danada. a melodia danada, Era né? incrível a música. Isso que eu ia te perguntar também. Seu Gilberto, ele dá um espetáculo de vez em quando em vocês? Pouco, né? Assim, dá opinião, A sugere? gente tem que ir atrás, né? Tem que mostrar e tal. A gente nunca mostra processo, quase nunca pra ele. Mostra mais as coisas já prontas, né? E ele sempre reage... Ele fica... Eu acho que ele fica feliz. Acho que ele fica orgulhoso pra caramba, Eu gente. acho, mas ele não demonstra Filho, tanto, netos. né? Ele tem essa coisa É. de ser um pouco mais... Ele não demonstra um entusiasmo, assim, de falar, cara, que incrível, vocês lançaram um disco novo, que maravilha. Jamais, sabe? Meu pai jamais vai falar um negócio desse. Mas só dele, não sei, alguma reação Olha lá que qualquer bonitinho já... ele com vocês três, meu Ele Deus. teria essa reação se você virasse pagodeiro, de fato. Exatamente. O sonho da vida dele. No show do Tempo Rei, ele falou, queria que eu voltasse a tocar pagode pra ser
o Zé Pagodão. Eu não acredito que ele falou isso. Ai, que maravilha. Ainda dá tempo, viu, Ju? Zé Pagodão. Zé Pagodão. Ainda dá tempo. Não, e tem uma frase ótima do Caetano, né? Que a família do Caetano é uma família de músicos artistas e a família do seu Gilberto é uma família de músicos, né? Fala essa frase que é ótima. Eles são muito incríveis também. Eles são... Agora, o Pagodão, a gente não sabe se vem, né? Mas além do estúdio, vocês lançaram ao vivo Calor da Plateia de Salvador, gente. Como é que foi, gente, em Salvador? Concha acústica, né? Aquela foto ali, né? Aquela foto ali, né? A gente vai lançar o Ali nosso foi disco lá, novo lá, inclusive. Caramba! A gente escolheu muito por esse sentimento que reverbera dessa gravação, dos momentos. A gente acho que fez 3 shows na Concha Acústica. E foram os 3 momentos, assim, talvez Olha, a gente tá vendo de maior imagens. alegria. 3 shows esgotados na E sempre com participações muito incríveis. A gente recebeu Baiana System, a gente recebeu Raquel Reis, a gente recebeu Gilberto Gil. Teve mais algum convidado na Concha? Não, eram esses 3. Eu acho que Esses, eram né? esses 3, a concha acústica, desde a primeira vez que a gente tocou, ela tem um pouco dessa coisa que o Circo Voador também tem. Sim, é verdade. Tem Boa lugares no comparação. Brasil assim, né? E a concha, ela é essa coisa emblemática, né? Você faz o show lá, é como uma vitória, né? Como um momento de... Ainda mais Salvador, né? E aí, foi o lugar que a gente escolheu para viver esse momento Escolheu ali, bem registrar, pra caramba. Nossa, como escolheu. E aí é isso, é a concha acústica, é um lugar... É muito... Tocar em Salvador é sempre especial, porque é como se fosse... É um encontro que sintetiza muito do que a gente é, né? É casa, né? Meio casa, Essa porque vocês coisa- falaram, aí João falou uma segunda casa. A gente fez uma temporada de verão no início do ano e a plateia, a gente tinha plateia no programa legal. lá. Cara, a energia, nossa senhora, caramba! E eu não sou cantora, eu não sou vocês, imagina, eu ficava, caramba, que coisa louca, é diferente. Eu oh, sempre meu Deus do falo céu. para os meninos em entrevistas Você não é que cantora, Salvador... mas lá você foi cantora e dançarina, hein? Nossa, cantei e dancei. Muito bom. Nossa, me Salvador acabei é um naquele lugar Salvador. ainda onde eu sinto que as pessoas ainda são ligadas às coisas mais sensíveis da vida, sabe assim? A Bahia como um todo, talvez, dos estados que a gente percorre, das pessoas que a gente conhece, tem esse lugar. Também por ser um lugar afetivo, claro. Mas é isso, tem um lugar especial no nosso coração, nesse lugar mesmo. Acho de todo mundo, nossa, Salvador toca E não fundo. há- É onde tudo começou, né, gente? Não há nenhum lugar no mundo que a gente tenha ido que a gente não encontrou baianos na plateia. Sim. Estão espalhados. E aí é isso, é como se a gente sempre tivesse com a Bahia junto com a gente. Mas tem mesmo, né, meu amorzinho? Tá aí no sanguezinho, tá aí. Pois é. Vem cá, tem outra coisa que é comum em vocês, assim, que vocês curtem, eu acho legal pra caramba, parcerias. Por exemplo, Love Love foi Sim. você com Júlia Mestre. sua dama, João, Júlia Mestre. Mariana não estava também? Maria em proposta. Maria é essa que a proposta, gente é proposta. fez é. a gente acabou de tocar. Exatamente. Devagarinho tem Mariana Volker, né? sim. Eu acho super... Tem uma parceria sua que não é com o Gilson, mas que é com o Chico Chico também. Tem que um é disco lindo. Tem inteiro. um disco Disco inteiro, disco maravilhoso. que eu uma gostaria de coisa aproveitar o linda. espaço para perguntar quando é a turnê? De onde? Você já tentou Faltou a esse. cabeça Eu queria aproveitar o espaço também para perguntar quando sai o vinil. Adorei o João. João Queria aproveitar que eu vi o entusiasta. seu censura para saber disso, né, João? Pois é. Quando é que Pois sai o é. vídeo? Quando é que sai, Fran? Pois é, porque esse também foi um Pois é. projeto pandêmico, né? Ele foi lançado na pandemia, no meio, assim, foi final de 2020. Então ele nasceu sem muito a pretensão do show, né? A gente não fazia ideia do que ia acontecer. E aí, de repente, os shows foram voltando, a gente teve uma oportunidade ou outra ali, eu participei de um show dele, ele participou de um meu, a gente fez uma live, algumas lives. E aí o tempo foi passando, Gilson quando abriu a agenda, eu Caraca, também lancei um disco na pandemia, mas antes. Eu lancei um disco antes da pandemia, veio a pandemia, e aí, quando a gente teve a oportunidade de sair para a estrada, aí a nossa vida mudou para sempre. Eu tô atrás de vocês, gente. Olha, eu A gente só achando... se encontra no aeroporto. E eu achando até que assim, pô, tudo pessoal. livre, tudo na barriga. Assim, como eu conheço bem, achei que vamos embora pra lá, né? Tão se quase uma achando, né? ordem. Tão se achando. Então eu falei, o que esses caras estão se achando? Liguei pra Andréia, falei, a quarta Gilson. E aí é André, isso. você me dê esses meninos. Os meninos se tornaram músicos do Gilberto Gil. Também E aí, isso, eu geralmente ia aproveitando esses espaços, quando ia ter o show deles lá, não sei o que, o Tempo Rei.
Aí eu tenho feito shows ali. Porque aí esse show com o Chico a gente não conseguiu fazer. Não, mas a gente E agora o tá Chico esperando. também A gente tá. espera Chico com tá calma. aí A também gente espera estourado. com bicho. calma. Tem tempo. Tem tempo. tem tempo. O que não tem tempo é vocês Não, e cantarem tantos de novo, festivais, gente. né? Virou uma tendência, assim, os festivais, por exemplo, porque o festival, depois da Eu dei essa pandemia, foi ideia tanta... ontem pro Marcos Preto, só queria falar. Fran e Chico Chico. Os Ontem eu festivais falei com todos ele. têm essa coisa dos uma hora. encontros e tal. Então agora vamos encontrar no palco? Bora. Vambora? Mais Opa, uma, bora. mais uma? Meus amores, que programaço, que eu fico tão emocionada de ver esses meninos, meu Deus do céu. E tem muito mais sextou pela frente. No próximo bloco, a gente vai continuar com os Gilsons e com as histórias dessa família que faz parte da trilha sonora de um país inteiro. A gente volta já já, mas agora o palco é de vocês, Gilsons. E fala o que você fala da música aí. Essa música é legal que ela é uma parceria minha com o Arnaldo Antunes. A gente que estava falando de parcerias. É importante falar que nós três, assim, a gente se apoia muito nesse lugar, no lugar de composição, assim. E essa, para mim, foi também um grande presente, na verdade. Uma E pra música com gente o também, né? Arnaldo. João veio com 2 músicas com o Arnaldo, bicho. A Caramba! seguinte ainda vai estar no disco que vai A chegar. outra é segredo. Mas essa primeira, enfim, é uma música que eu sempre gostei bastante, assim, desde que eu escrevi. Aí quando a gente estava escolhendo o repertório para o disco, naturalmente foi uma das que eu apresentei e a galera abraçou. Aí o José Só que teve a nesse ideia, né? processo, exatamente, o José teve a ideia de chamar o padrinho dele e a galera. Quem é o padrinho dele mesmo? Seu Diga aí. Caetano. Como a gente fala seu Gilberto, né? Tem que falar seu Caetano. Seu Caetano. Uma onda carregou para o alto mar, Iemanjá, meu presente aceitou, na maré levou, foi então que meu canto se tornou uma oração. Agora eu sei que ela será o meu amor. Agora eu sei que irá comigo aonde eu for. Não é nenhum milagre, é só inspiração, como uma flor que se abre no chão. Uma onda carregou para o alto mar, Iemanjá, meu presente aceitou, na maré levou. Foi então que meu canto se tornou uma oração. Agora eu sei que ela será o meu amor. Agora eu sei que irá comigo aonde eu for. Não é nenhum milagre, é
é só inspiração, como uma flor que se abre no chão, como uma flor que se abre no chão, como uma flor que se abre no chão. Minha flor. Hoje eu me perguntei o que tem por trás desses seus olhos verdes, desses seus olhos verdes. Hoje eu me perguntei o que tem por trás desses seus olhos verdes, desses seus olhos verdes. Amor, vem me chamar, com esses olhos eu espero pra te amar. E aquele beijo que você me prometeu, ainda espero um tempo devagar, na sua órbita pairando pelo ar. E aquela lua que você me prometeu, vem aqui que eu vou te dar meu amor devagarinho, devagarinho. Eu quero te dar meu amor devagarinho, devagarinho. Hoje eu me perguntei o que tem por trás desses seus olhos verdes, desses seus olhos verdes. Hoje eu me perguntei o que tem por trás desses seus olhos verdes. Enquanto não chegar, te espero, entrego meu corpo e seu olhar, pra quando tudo isso acontecer e a gente possa enfim se encontrar, nosso corpo solto como o mar. E aquela lua que você me prometeu, vem aqui que eu vou te dar meu amor devagarinho, devagarinho. Eu quero te dar meu amor devagarinho, devagarinho. Eu quero te dar meu amor devagarinho, devagarinho. Eu quero te dar meu amor devagarinho. Eu quero te dar meu amor devagarinho, devagarinho. Eu quero te dar meu amor devagarinho. Coisa boa, que coisa abençoada. Pretinha, obrigada por ter dado esse nome, Gilson, porque essa banda é abençoada por Preta mesmo. Passar tardes da sexta-feira ouvindo esse som e as histórias desse trio poderoso. Ai, eu fico muito orgulhosa, gente. Olha só, aproveita e comenta nas redes o que vocês estão achando do nosso programa, tá? Usa a nossa hashtag, usa o nosso QR Code, usa o que vocês quiserem, que eu adoro ver o que vocês estão falando, tá? Agora, meninos, é o seguinte, a gente tem aqui 2 primos e um tio. Tio Zé e os Zéinhos. Tio Zé. Ela não leva a sério. Não, gente. A gente ter sido fala. engraçado pro João, né? O João mais velho, um pouquinho. É mais velho. Mas a gente fala, meu tio, o João fala, meu tio, é tio. Você fala, João, meu tio? Mais pra se referir. É. assim. Ah, tá. Mas tá. não É, tipo, tio. vem aqui, meu É, tio. me chama de Ju. Ju.
Mas é tipo quando ele vai falar pra alguém, não, porque meu tio... É meu tio, meu tio. Mas a gente olha de fora, assim, vocês fazendo tantas músicas, assim, parece tudo lindo, maravilhoso, mas tem cumplicidade, família junto, união. Mas aqui eu quero saber de verdade, só estamos nós aqui, não tem mais ninguém escutando. Ninguém. Tem treta de vez em quando? Rolam umas tretas? Oxe. Queremos barracos. Queremos barracos. Eu acho que assim, o convívio em grupo, ele gera conflito. Independente, assim, enfim, das pessoas, vai ter sempre conflito, normal. Eu acho que é como você lida com o conflito, Exato, falou bem. Nossa, determina, enfim, ou a longevidade, ou a qualidade ou do até a trabalho, evolução, né? Ou a evolução, exatamente. Exatamente. A gente já passou por muita coisa, né? Porque é isso, a gente tá na música, mas a gente também tá em família. Então, Sim. imagina, quantidade de questões, né? A gente vai vivendo, mas aí é uma coisa fortalece a outra. É a gente como família se fortalecendo enquanto músicos, artistas. Às vezes um lado puxa mais pro outro. Mas o fato da gente quem se é o mais conhecer. questionador, assim, e quem é o mais de boa? Ah, varia por assunto, né? Varia de assunto, é. Adorei a cara do José. Adorei a cara do José olhando. O João costuma, ele costuma ser o cara mais de boa. Ele é o de E o mais de José, ele é o cara que a gente, se tem um problema, Eu sou geralmente mais chato pra João, coisa a gente... de produtora. Aham. Coisas que envolvem produção, coisas que envolvem responsabilidade da gig como um todo. Eu sou A galera da banda já dá chatão. risada, já sabe. Na hora lá de dar aquela Horário. cobrada, Eu sou chatão com horário, isso eu admito. aí a gente já ficou relax, a gente já sabe que ele vai... Mas ele aí, vai... por exemplo, vai falar de repertório. Eu já sou mais relax. Sim, sim. Eu falo, pô, vocês ficam aí, os dois ficam brigando, eu fico assistindo. Eles batendo Eu sou boca, vai tocar chatinho o pra quê? caramba com o Com o repertório. repertório. Hoje Cada mesmo, a vez gente do chegou assunto. aqui, eu já comecei. E aí, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Pá, eu já fico... Chegou a fofoca na Cissa. Chegou, a Cissa já chegou. Lá no camarim, Lá no camarim, ó, os tá meninos estão rolando- tretando lá embaixo. Eu falei, vou descer pra botar Vou uma descer pra ordem lá. resolver. É isso. Mas é que a gente, aí eu vou falar também, é porque Fala, amor. se a gente tá sempre em camarins, em backstage e tal, e a gente rola uns pega pra capar legal, mas às vezes não é. É porque a gente tem uma família engraçada nesse sentido, assim. É uma família que fala alto, que discute em mesa de jantar. A gente teve muito essa coisa de estar sempre muito junto, então fofocaiada todo mundo junto. Então tem uma coisa da nossa família, um pouco cultural, da forma de falar. Eu pessoalmente também tenho isso, porque muito da minha avó, muito da minha avó, Claudina. Uma coisa de falar, de se impor e não sei o quê. Então a gente também, às vezes, parece que a gente está super discutindo, assim, com uma Não é nada disso, né? Só ênfase. ênfase. E aí, como a gente já se conhece também, Total. todo mundo já consegue botar nesse filtro. Quando o Fran tá falando de uma forma mais pá, a gente já olha, ou eu tô falando de uma forma mais pá, eles já filtram, falam, não, José, Tem uma... João e etc. A gente vai aprendendo, acho que eu ia chegar nesse lugar de que a gente, nesses 7 anos, aprendeu muito a lidar um com o claro, outro. claro. Isso foi evoluindo a ponto da gente, na verdade, ter cada vez menos treta. Essa turnê agora na Europa, a gente ficou surpreso com a nossa capacidade, a gente reconhecendo a nossa capacidade de se do comunicar no olhar. Quando dá um problema, dá um negócio, a gente se olha e a gente já entende o que a gente vai fazer juntos É ali. porque, além de ter a intimidade de ser família, de ser todo mundo desde pequenininho, como você falou, José, é uma família que está sempre... Nossa, os almoços de domingo, a feijoada de domingo... Imagina o tá Natal, sempre- Cissa. O Natal, nossa, já A fui gente feijoada estava de domingo lá. comentando isso outro dia até, que é uma coisa que a gente sente muita falta, esses almoços natais? de domingo. Não, Natal não necessariamente, porque Natal ainda rola um encontro. Mas o almoço de domingo Era uma feijoada era domingo, uma lembra? coisa quase religiosa. Era, juntava E era todo mundo. maravilhoso, assim. Mas eu digo, além disso, vocês também estão aprendendo nesses 7 anos a se olhar e a se entender como parceiros profissionais, né? Tirando a família da Sim. parada, né? Porque é isso, são 7 anos, então a gente já discutiu tantas coisas, já foi para profundidades nossas, É assim, lógico, então que a gente acaba, a gente se solidifica muito, a gente se protege muito nós Claro, três, isso assim. aí. Isso é E esse isso é lindo, também né? é uma essência do que é o Gilson. O Gilson nasceu também muito desse lugar da gente encontrar um espaço em que nos sentimos protegidos para se jogar. Sim, com Você certeza. sabe que eu lembrei aqui, enfim, falou de treta, de uma tretinha que tem na série Em Casa com o Gilson, que é o Gil falando com vocês. Esse time de vocês tem um hino, vencer, vencer, vencer. Que Vencer, coisa é. absurda é essa?
Pois é. Teve uma treta que não foi ao ar. Nossa! Conta, José, conta. Que foi justamente disso, é. Não, essa não dá pra Não, contar. não dá pra contar. Não, só tô falando que teve uma que foi... Escalonou, assim, que ele ficou muito... Não, dá pra contar. Não dá pra contar de um jeito... Mas romântico. ele... Enfim, os dois perderam completamente as estribeiras. Foi uma situação... Foi na Mas série, Flamengo. foi na viagem. Mas foi na viagem. Foi nessa... Não, Foi, mas o foi na Gil dá turnê. uma lição de moral pra todo mundo. Vocês têm que saber perder também. O time de vocês não sabe É, não é perder. só ganhar, não é só vencer. Mas aí é. quando começa o assunto futebol, a gente também desmistifica o seu Gilberto. Aí a gente discute de verdade. Né? É, sobre Calma isso. aí, você tá vendo o seu jogo lá do seu time pra quê? Na hora Aí a gente discute mesmo. Aham. Não, mas eu tenho... essa coisa, eu acho que o futebol, como esporte, assim... pra mim, ele me ensinou muito mais a perder do que a ganhar. com certeza. Então, Claro. eu, pelo menos, como torcedor, assim... Mas você isso. torcer... Não, né? o torcer a gente vai torcer sempre. Mas o você, tipo, acabou meu dia porque meu time É, não ganhou. também pode Essas ser. coisas você vai ficando mais velho, você vai, tipo, cara... O cara vai voltar, vai pegar o carro dele, vai voltar pra casa, tá tudo certo. Mas é sabe? interessante Eu isso, que é vou uma ficar- família puxar esse assunto aleatório do futebol, mas é sobre a nossa família tem muito isso, assim, é uma conversa, talvez seja a conversa de futebol é mais frequente do que a conversa de música com meu pai, por exemplo. Muito Com mais. certeza. muito mais. A gente nem fala de música, todo mundo cansado de falar de música em casa, a gente fala de futebol. E a gente tem o Bento, que é o Bento. neto mais velho. Porque Neto mais flamenguista velho não, neto fanático. mais velho é o mais Edmundo. velho mais velho mais da velho sua da mãe. minha mãe. Da sua mãe, da Flora. E ele é um entusiasta assim do Flamengo num nível. E ele trouxe muito isso de volta para os almoços, para os encontros, os debates. Ele é O Pedro já está com quantos anos? 21. 21. 21. Meu pai sagrado. Já é maior de idade já no é mundo maior de todo. idade. Pois é. Gente, a gente está falando tanto em família, é uma família que eu amo tanto. A gente tem que falar do nosso mestre, pai, avô, Gilberto Gil. Eu sei que vocês admiram, obviamente, o Brasil todo, o mundo todo admira. Mas, José, o que você mais admira no seu pai? O que eu mais admiro no É. meu pai? Caraca, é difícil responder isso sem essa aí. pensar um tempo. Mas sem falar da parte musical, né? Sim, Porque ele veio sim. com um dom, assim, que É, não dá pra não, não botar na frente de qualquer outra coisa, Com que é um negócio certeza. muito extraordinário, né? É uma Mas coisa- eu acho que como pessoa, nesse lugar, eu acho que a capacidade dele de dar conselhos através da vida e não através de palavras, Ai, talvez. que lindeza. De dar conselhos através de exemplos, de posturas, de posicionamentos, de caráter, de valores, e não de textos. Muitos textos, né, para o mundo, né? Uhum. Talvez. Muitas pro entrevistas, muita necessidade dele definir coisas, né? Mas dentro de casa, menos, por incrível que pareça. Sempre foram toques muito pontuais. Eu lembro uma vez, meu pai, eu comendo um pote de sorvete grande. Meu pai entrou no meu quarto e falou, esse tamanho de pote de sorvete, você vai morrer. Se você ficar comendo essa quantidade de sorvete, meu filho, você vai morrer cedo. Isso não é feito para se comer nessa quantidade, isso não é isso. Ponto, sai do quarto, não grita. Você fica com aquilo na cabeça, você vai morrer. Ficar comendo sorvete. Quando ele resolve ser radical, é Então puxadaço. tem umas coisas, mas isso também botando num contexto de uma Sim, época sim. dele mais radical com a macrobiótica, É, vendo, e que eu, era mais desleixado, mais gordinho, comendo as coisas, curtindo, né? Sem uma preocupação estética muito na época mais relax. Ele já macrobiótico, pensando na saúde, né? Sem essa coisa da É porque estética. o Gil, quando era lá atrás, ele era mais parrudão, Ainda né? ele já foi fortinho e tudo mais, mas a coisa da macrobiótica fez Foi. ele ficar fininho, né? Então ele tá te dando um toque, na realidade. Ali que é ele tá, açúcar aquilo aí ali, com pra o tempo caramba. você vai entendendo também quem é o Claro. seu pai, da forma como ele fala, aquela coisa como a gente discute. O José discute dessa forma, o Fran discute. Sim. Meu pai fala, é o pai dessa forma. Como o toque super público que ele deu na Preta, por exemplo, a Preta lançou o primeiro disco, do ele primeiro ficou disco. ressabiado, Foi, lembra? foi, me Mas lembro. precisava Ela foi dessas assimilar fotos, aquilo mas depois de muito será? tempo, é. Ele sempre com envolvimento na música, né? Tão grande e tudo mais. Então a Preta abraçar outras coisas, que é uma coisa fotográfica artística, com uma coisa com outros Quando conceitos ela e pediu tal, já música era... pra ele até no primeiro disco, aí ele vira pra ela e fala assim, vá procurar sua turma. Que é muito fácil, né?
Pô, vou gravar um disco. Vou pedir uma música pros Mas Beto ao Gil. mesmo tempo é difícil, porque a gente bota. Ele fez músicas tão maravilhosas para tantas lógico. pessoas. E aí, mas naquele momento ele achou uma oportunidade de dar um toque, de falar, não. Pra ela fazer o lado dela, pra ela seguir o caminho dela, E né? quando ele, depois de muitos anos, foi e fez uma música pra ela, a música ela era uma. Ela dava umas agulhadas assim nela. Falava dessa coisa da internet, das proporções das falas, das críticas, e a coisa dessa rede. É assim, é a forma como ele faz para educar a gente, né? Para passar qualquer tipo de conhecimento. É como ele, né? Vem de forma misteriosa, por são caminhos que você não charadas, espera. são coisas que a gente vai assimilando ao longo da vida mesmo, Isso você também é o que você mais admira nele, esse Não, jeito? o que eu mais admiro nele é a intelectualidade mesmo, a busca pelo conhecimento, assim, que é uma coisa que se eu quisesse, tivesse que escolher uma coisa, eu sei que através disso eu ia conseguir muitas outras coisas incríveis que ele carrega com ele. A gente na pandemia teve uma hora que a gente foi lá falar de livros, aí ele puxou os livros que ele estava lendo. Aí são já vários, eu tinha lido Ao um, mesmo dois. tempo, uns 4, É. 5. E aí era um livro de um físico alemão, e aí ele estava lendo o livro em inglês, o outro era um livro de um poeta não sei o que tal. E aí assuntos assim, a física quântica, são as línguas. Então é uma coisa que aí você entende. Porque de fato, e o tempo, né? O nosso tempo hoje em dia é muito difícil de você ter essa capacidade de ir atrás do conhecimento como ele e muitos daquele tempo foram, né? Porque a gente tem muita coisa aí, o acesso ele tá aí, né? Então, e ele não, aí você vê, você fala, caramba, ele cultiva ainda esses hábitos, né? De busca. De conhecimento, de aprendizado sempre. De aprendizado. Tudo que ele não sabe. Tanto que a física quântica que você fala, quando ele fez o quanta, gente. Caraca, nem Os se falava de atravessamentos, física né? quântica ainda, Pois a galera geral assim. A própria Já música sai- de internet, né? Pela Quando ele internet. fez de pela internet, internet, ninguém... Aí vai, são coisas que cara é vão passando profético. pela nossa vida, porque a gente vive os momentos que a gente vai e aí se interessa pela espiritualidade, Exato. pela física quântica. E aí são assuntos que ele viveu, que ele muitos... Né? Ele não costuma dizer que domina nada, mas aí você vai entender o que o cara entende daquele assunto. Aí é muita coisa. A própria coisa tá- cibernética de hoje. Coisa toda da inteligência artificial. Ele mergulhou de cabeça, lê tudo que sai sobre, tá acompanhando. incrível, tudo. né? Aí ele nem usa, basicamente, mas o entendimento Mas o mesmo entendimento, a do que tá compreensão. vindo por aí. Isso é genial, E ele fica cara. elaborando já as coisas. assim. Aliás, o Gil mandou WhatsApp? Manda muito raramente. Manda pouco. Mas manda, mano. Mas Volta e manda, meia ele Manda aparece. figurinha, Ivete emoji, teve assim. no Altas Horas, inclusive, há uns meses atrás. E falou sobre isso, né? E aí eu tenho o telefone deles. O Gil até que responde mais o WhatsApp. Ele responde, Caetano gosta responde. de áudio. Aí ela até cita uma frase que ele fala com ela, né? Caetano e tal. Você liga, ele atende lá no WhatsApp. Poxa, Ivete. O que o Caetano fala nos áudios pra Ivete. Poxa, O Caetano é do Ivete. e-mail, né? Ele é do e-mail. E você, Joãozinho? O que você mais admira no seu vô? Eu acho difícil também, assim, eu não... A gente tem muita admiração dele como pessoa, como artista, de uma forma geral. Eu acho que isso que o Fran falou da intelectualidade é muito interessante, porque para misturar um pouco com o lado artístico, ele consegue introduzir essa intelectualidade na musicalidade de uma forma que é acessível, né? Uma forma que as pessoas conseguem absorver. E, ao mesmo tempo, isso que ele falou também, de não existir uma resposta definitiva também. No final das contas, são muitos questionamentos, sempre debates levantados, são sempre milhões e milhões de possibilidades, às vezes, ideias antagonistas, mas não existe uma resposta absoluta, né? E de fato não existe. E exatamente, de fato, não existe. Quando a gente pensa na filosofia, quando a gente pensa dos mistérios da vida, né? Essa coisa, o que é a nossa vida? A gente não tem resposta, objetivamente falando, né? Então, isso, eu acho que ele consegue transmitir isso de uma forma muito interessante, assim, e fazer as pessoas pensarem. E essa forma de pensar eu acho muito interessante, de não ter verdades absolutas. A gente vive nesse momento
enfim, essa coisa, Polarizada, esquerda, direita, né? Flamengo, Vasco, é tudo uma coisa, virou um contra o outro, né? Não existe mais o diálogo, não existe mais a discussão, não existe mais essa coisa de você conseguir argumentar e ter uma conversa. Tanto que esse programa, por exemplo, é maravilhoso por causa disso, formato de bancada, de você estar conversando. Eu acho que ele consegue sintetizar muito bem, assim, na obra dele e na pessoa dele, esse lugar de que, cara, a gente, no final das contas, não sabe de nada. Mas até exatamente. A gente tá Sim, Agora, de tem uma deixa eu coisa- pegar passagem. o gancho do João, que ele falou desse programa. É uma das coisas que a gente está numa TV pública e da forma Sim, como ela foi claro. pensada, partiu também muito do seu Gilberto Sim, enquanto ele era ministro ministro da Cultura. exatamente. Pois é. Então, Obrigada, outra seu grande... Gilberto. Sabe o que eu, assim, que não sou filha, mas sou amiga desde que eu era novinha, conheci, meu Deus do céu, nas praias da vida. Mas eu admiro muito a espiritualidade. Eu me lembro que eu fui fazer o programa Viver com Fé e o Rafa tinha feito a passagem e a gente não tinha se encontrado ainda. A gente se encontrou no estúdio, lá nas nuvens, né? Sim. E aí o nosso encontro foi já todo filmado e ele deu a música, o Andar com Fé, para ser o tema. E ele falou muito do Pedro. Sim. E aí ele me ensinou uma coisa que eu não esqueço nunca, nunca. E eu falo sempre isso para outras pessoas que me procuram. Fico até assim. Ele falou assim, sim, a gente tem que viver a nossa vida, buscar a nossa felicidade em nome deles, que tiveram a vida cortada. Em homenagem a eles, a gente tem que buscar a nossa existência. E agora a gente passou, né, de novo, né? Você passou, foi um ano muito difícil para, acho que obviamente para você que é filho, muito mais, ele, pai, a família toda, mas para o Brasil inteiro, porque a Pretinha era nossa, cara, é nossa, né? Total. Ela está aqui. E eu tive lá no velório e eu vi o quão bonito, sabe, dentro de uma coisa tão triste. Eu achei, sinceramente, eu fiquei tão emocionada da beleza, sabe, Fran, de vocês lá, ele cantando ali, velando ela, cantando um acalanto para ela. E sabendo que ela também deu o nome para vocês, sabe? Eu acho uma bênção. É uma bênção, né? É uma benção, porque é o que o José falou, assim, são ensinamentos em práticas, né? Exato. E de uma vida vivida, né? E que se passou por muita coisa, né? Então, até isso que a gente viveu agora, ele já tinha passado de uma forma completamente diferente. Sim. Muito parecido, inclusive, como foi com o Rafa, né? é. Jovens, acidentes e tal. Então, também fez parte muito, acredito que não só para mim, mas como para os meninos também, também um ensinamento de como se lidar com isso que a gente está vivendo, né? Então, é uma aula. A gente tem que aproveitar. Sua avó também, nesse sentido. Minha avó né? também. E minha avó de uma outra forma, né? Cada um de um jeito. Então, é uma aula. A gente aproveita de tudo, Sim, assim, porque e a tem que própria aproveitar. Preta ensinou muito pra gente. Muita coisa. Ela ensinou pra caramba. Muita coisa. Entendeu? Aquela ali deu aula. E continua ensinando, porque os ensinamentos eles vão sendo assimilados, né? Super. A gente vai vivendo. Exatamente. Eu tenho aprendido tanta coisa. Exatamente Diariamente, isso. Com certeza, com certeza. E o carinho do público também, né? Porque, poxa, eu vi o Gil até falando isso também numa rede social, assim, de quanto o carinho do público fez bem a ela nos momentos de sofrimento, assim. Mas como isso... imagino que para vocês também, família, né? Assim, saber como ela era amada, meu Deus do céu. Eu até hoje, sabe, quando eu recebo, assim, pessoas que não conheceram. O Rafa tinha 18 anos, não era uma Preta Gil. E era um cara amado E era um pra cara caramba. amado pra caramba, cara. Então, isso também faz a gente estar em pé e seguir em frente. E agora a gente tem uma conexão, um vínculo eterno, né? Foi o mesmo dia, né? Que Foi os o dois mesmo partiram. E o Rafa, ele tinha sido essa marca na minha vida também. Acredito que também para vocês. Foi porque a gente não viveu, né? A partida do Pedro, né? Nós três nascemos já depois. A gente viveu de uma outra forma, né? A gente viu ali O pós, né? O Rafa, cara, foi uma porrada gigantesca pra gente, Foi. assim. Eu nunca esqueço a gente no velório, eu nunca esqueço de várias No coisas que a Brasil, gente foi viveu. muito difícil, eu lembro.
Lembro que o José já estava em Londres, né? Em Londres, exatamente. Me lembro que você me ligou de Londres, meio desesperado até. Sim, foi desesperador. É. Foi muito diferente, né? Disso que a gente viveu agora. Então foi uma coisa que também fez parte do processo. Depois, quando... Acho que foi o próprio velório que alguém falou e que tinha sido, né? 20 de julho. Eu falei pro Gil, Gil, agora a gente é mais irmão ainda, porque os nossos Aí dois você filhos... vê como é a vida, como A são gente as tem uma coisas, conexão agora, eu os falei- mistérios e eles são colocados dessa forma. E já faz muito tempo que tem sido assim, as coisas elas são muito claras assim e o quanto tudo se mistura, né? E a gente juntos, vivendo, essa turnê que a gente fez agora foi muito importante, porque a gente voltou para os palcos, né? Sim. E o palco, ele Cura, né? ele cura, mas ele tem um significado muito grande, assim, pra gente ali, estar no palco. Ali é o lugar... Porra, minha mãe, o palco era uma relação Nossa! muito A forte. Cissa falou agora há pouco quanto que a Preta ensinou pra gente, né? E eu acho que todo mundo, direto ou indiretamente, falava com vocês sobre isso e tal. O que ela ensinou pra vocês, assim? O que vocês levam, principalmente João e José, o Fran, tem essa relação mais umbilical. O que vocês levam desses Cara, eu ensinamentos? acho que da Pretinha, acho que as conexões, assim. Acho que capacidade de se conectar com todo tipo de gente, de olhar para as pessoas, para muito além de status, de olhar para as pessoas, né? Ela tinha muito isso, que fazia conexões mesmo muito importantes. Eu acho que é difícil, assim, porque Pretinha é isso, ela... Para quem ela gostava, para quem ela tinha afeto, era aquela pessoa incansável, aquela pessoa que estaria ali para que desse e viesse. Do jeito dela. Sim. Sabe? É isso, acho que esse é um legado. Assim, você vê pela partida dela a dimensão de pessoas que se manifestaram falando quanto Preta foi importante na vida delas. Assim. E aí você vê justamente essa diversidade de pessoas de todos os meios, de todas as classes, de todas as regiões, de todos os lugares, se manifestando o mesmo sentimento por ela. Então, acho que isso me marcou muito, da minha irmã. E a alegria, né? A alegria dela, né, João? A força dela, a alegria sempre, botando todo mundo pra cima, meu Deus do céu. Sim. Para mim, eu acho que é empoderamento, assim. Acho que o que ela como mulher e como mulher preta e como mulher gorda, enfim, esse combo, né, que é um combo 100% marginalizado, ela, através do privilégio próprio que ela já tinha por ser filha do meu avô e ter um espaço midiático, ela conseguiu usar essa parada para realmente levantar a autoestima das pessoas, cara. Isso que o José falou, tipo, da galera que você comentou também, das pessoas que vêm falar sobre. O que mais tem, cara, é mulher, tipo, mulher preta, mulher gorda, enfim, tipo, todo tipo de mulher. Ela conseguiu levantar a autoestima num lugar que não existia. Assim, não existia. Era aquela coisa de a mulher tinha que ser magra, alta, loura, a cor da pele tinha que ir até tal tom, não sei o quê. E ela conseguiu jogar essa coisa de tipo, cara, não, tudo é foda, tudo é bonito. E agora eu acho que a gente tem, do dia 20 de julho, a gente tem que agradecer muito e celebrar muito, Com né? certeza, do jeito que você sempre fez, que eu né? sempre fiz, sempre celebrei 20 de julho, é dia de Preta e Rafael, maravilhoso. Pois é. Agora, meninos, o Gil falou uma coisa muito importante, tem falado, né? Que voltou pro palco porque a Preta queria o tempo inteiro que ele estivesse no palco. E vocês, aconteceu com vocês também, eu acho incrível. Eu voltei pro palco 2 semanas depois, lembra, José? E eu Aquela acho festa era muito maravilhosa. Estar no palco é celebrar os nossos anjos, né? Então, eu queria pedir para vocês irem pro palco aqui do Sem Censura, por favor, meus maravilhosos, para celebrarem nossos anjos. Enquanto eles estão se organizando no nosso palco, eu aproveito para te convidar mais uma vez para participar do nosso Sextou. É só mandar a sua mensagem com a hashtag Sem Censura 40 anos, porque eu quero ver vocês comentando, mandando amor, mandando energia boa, porque a gente merece muito com essa banda que está aqui hoje,
maravilhosa dos meus meninos, meus sobrinhos. Gilson, os meus amores, o palco do Sem Censura é todo de vocês. Tá aqui a plateia, ó. Tá no palco aí, vambora. Deixa que a dúvida venha a respeito da vida. Iluminado seja aquele que já sabe o que é. Eu já não sei quase nada sobre tudo de você. Melhor não saber nada, assim posso entender. Recebido pelo amor mais puro serafim. Entrei num trem que partia por um trilho diferente, percorrendo os caminhos mais escondidos da gente. Pra viver cada dia um sonho bom, pra sempre acordar na incerteza que o destino está em nossas mãos. Deixa que a dúvida venha a respeito da vida. Iluminado seja aquele que já sabe o que é. Eu já não sei quase nada sobre tudo de você. Melhor não saber nada, assim posso entender. Shiva Shanti Namaste Nago. Raiou o dia, Shiva Shanti Namaste Nago. Raiou o dia. Deixa que a dúvida venha a respeito da vida. Iluminado seja aquele que já sabe o que é. Eu já não sei quase nada sobre tudo de você. Melhor não saber nada, assim posso entender. Deixa que a dúvida venha a respeito da vida. Iluminado seja aquele que já sabe o que é. Eu já não sei quase nada sobre tudo de você. Melhor não saber nada, assim posso entender. Daquela noite, amor, que os nossos beijos se encontraram ao luar. Sei que é difícil acreditar, amor, porém você me apaixonou. Palavras são ditas, nunca esquecidas, nossas juras de amor. A vida cura a ferida que um dia você me deixou. Bem me quer, mal me quer, você me quer e eu bem sei. Bem me quer, mal me quer, você me quer e eu também.
Naquela noite, amor, que os nossos beijos se encontravam ao luar. Sei que é difícil acreditar no amor, porém você me apaixonou. Palavras são ditas, nunca esquecidas, nossas juras de amor. De bem com a vida, vem curar a ferida que um dia você me deixou. Bem me quer, mal me quer, você me quer e eu bem sei. Bem me quer, mal me quer, você me quer e eu também. Bem me quer, mal me quer, você me quer e eu bem sei. Bem me quer, mal me quer, você me quer e eu também. Gente, o Sextou Sem Censura tá de volta e passou voando. A gente já tá no último bloco, meu Deus, desse programa que recebe essa banda que traz a certeza que a música brasileira vai muito bem, obrigada, e se renova todos os dias. Meus amores, ai, eu fico muito emocionada de ver vocês, juro, porque eu vi tudo pequenininho, assim, e vocês fazendo tão bonito, né? Essa questão de tão famosos, estão lotando. Não, vocês estão fazendo com maior coerência, com maior amor. Vocês emocionam as plateias, é tudo muito lindo. E eu fico querendo saber, assim, ai, olha, depois dessa energia toda que vocês passam pra gente no palco, qual é a mensagem que vocês gostariam que o público leve para casa depois de um show dos Gilsons? Eu acho que, como eu falei antes, assim, do que o seu Gilberto coloca nas letras, assim, eu acho que a mensagem que a gente tenta passar é a mensagem que a gente deixa nas canções, né? E aí a gente fala muito desse lugar de uma positividade esperançosa, né? Com esse olhar para o futuro como uma coisa que ela pode ser positiva, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar e construir juntos. A gente acredita muito nisso, acredita muito na união, acredita muito nesse lugar de a saudade como esse sentimento que tá aí para ser nutrido, né? Que a saudade é a presença da ausência. É a presença da ausência, exato, exatamente. Perfeito. Exatamente. Eu acho que a gente tem bastante disso também. Tem a coisa da diversão, de você estar ali também. Óbvio, Se óbvio. divertir, a coisa do amor, a mensagem de amor. Um amor universal também, que é interessante. Que a gente tem músicas de amor que não necessariamente são esse lugar de casal, mas tem a música de amor que é o lugar de casal. Mais sacana também. Mas você Então falou tem tudo. Eu acho que o que a gente, sei lá, a minha maior realização com o projeto, assim, é o que acaba acontecendo quando a gente percebe a energia, assim, das pessoas depois do show, Sim, sabe? exato. Então, essa energia por si só, ela já é uma coisa que a gente nem esperava. Então, é difícil de dizer o que a gente quer, né? O que a gente gostaria. E é muito mais de você receber esse presente do que acontece mesmo, sabe? Que é um pouco disso que você está sentindo agora. A gente sente muito, assim, a gente foi se fortalecendo muito através disso. Através de como voltava, né? Sim. Aquela coisa da gente cheio de insegurança, cheio de Permitir receber, né? E a gente ali se segurando a mão do outro, botando para jogo. E aí a forma como voltava, chegava até a ser inacreditável, sempre foi. De caramba, e aí isso vai empoderando a gente, vai trazendo confiança pro projeto. Deus. Fala, Josézinho. Meu amorzinho. É emocionante demais estar aqui pra gente, tanta coisa que passa na cabeça, uma vida toda, assim. Que é uma vida não tão longa, né? Uma vida somos tão jovens, mas passa um filme. Mas já né? papais. Já papais. Solzinha. Mas fina, é Roma. muito incrível, porque para além desse sentimento mais macro, existe também uma relação que a gente sente muito, que cada vez mais que as músicas foram
indo para mais longe, tocando mais pessoas, a gente acaba recebendo cada vez mais mensagens pessoais mesmo, de relatos pessoais de como a nossa música X, música Y especificamente, mudou a vida de pessoas. Assim. E receber cada vez mais esse tipo de relato traz, pelo menos para mim, um senso de responsabilidade muito grande em relação ao trabalho. Isso até me emociona falar assim, porque a gente às vezes não entende como as pessoas se relacionam tão profundamente com algo que a gente vai fazendo tão corriqueiramente que a gente às vezes também vai se... tem que tocar várias queixas de novo. Sabe essa coisa? Tem que tocar várias queixas de novo. Tem que tocar. Porque tem muita gente e é isso. A gente ainda está nesse lugar de querer ir para o máximo de lugares possíveis e levar pela primeira vez o nosso show para o máximo de lugares possíveis e tocar essas pessoas e que a gente recebe de volta. Tanto do que os meninos já falaram dessa coisa mais macro, do que a gente quer deixar para as pessoas o sentimento, mas essas coisas pontuais que chegam para a gente que vocês nem imaginam. As histórias, você imagina muito, porque você já transformou a vida de muita gente pela sua arte. Fabi também, com entrevistas, o que eu falei do espaço mesmo, a consideração que tanta gente deve ter por você que você nem imagina, sabe? De você fazer uma coisa que às vezes tem uma grandeza para as pessoas que a gente tem que às vezes lembrar. E isso me dá um senso de responsabilidade muito grande em relação a todas essas pessoas que amam a gente, que eu nem sei às vezes, sabe? Quem são. Te amo tanto, Josézinho, te amo tanto, meu bebezinho. Ai, Franzinho, quero dar um pra todo mundo. Tô muito emocionada. Agora eu quero saber uma coisa, eu quero pedir. Eu não sei se vocês se imaginam, mas eu quero pedir, que eu quero que fique tudo velhinho, juntinho, cantando. Eu mais velhinha ainda, indo a show, emocionando a gente. Vocês, pelo amor de Deus, vocês se imaginam velhinhos juntos, né? Eu imagino. É inevitável, acho que ou com banda ou sem banda. Mas junto, a gente vai estar, porque é isso. Até porque exemplo vocês têm, né? Meus amores, eu De vou dar um alguém que abraço em tá- cada um. Deus, eu tô bem presa em cada um. Vem cá, meu Joãozinho. Amo vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Meu Fran, meu amor, E meu daqui a amor. pouco tem uma banda com o Sol de Maria. Daqui a Meu pouco amor. sai. Eu tenho que dar benção em vocês. Vem cá, vem cá. Meu amorzinho. Obrigado, viu, pelo espaço, Olha, pelo carinho. Deus te abençoe, viu? Te crie, te proteja, te abençoe, te ilumine e te governe. Vem cá. Deus te crie, te proteja, te abençoe, te ilumine e te governe. Vem cá. Deus te crie, te proteja, te abençoe, te ilumine e te governe. E muito axé, e muito axé. Meus amores, obrigada. Vamos lá pro palco. Vambora, gente. Tá chegando ao fim desse programa tão especial que eu tô acabada aqui. Porque eu fico muito emocionada com esses meninos, que é tão lindos. Fabizinha, Eu também quero minha a querida, benção. eu vou te dar a benção também. Deus te crie, te proteja, te abençoe, te ilumine e te governe. Minha linda. Gente, olha, esse programa foi muito especial, acho que para todos nós, porque celebrou a arte, o talento e a musicalidade desses três craques, desses três meninos tão incríveis, meu Deus do céu. Os Gilsons, acompanhados lindamente pelos músicos Ricardo Guerra e Júnior Abreu, grandes músicos, meu Deus. Valeu demais pela companhia de vocês, pelo tempo de vocês, pela audiência, pelo carinho. E não esquece, hoje tem reprise às 11h30 da noite. Meus amores da minha vida, amo vocês com todo o meu coração, juro. E o palco do Sem Censura é de vocês. Beijos! Ai, salve, gente te ama Gilson! muito. Dia de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. Água nos olhos que rolam, tem um vazio no peito. Tudo que vivo tem forma, tão certo é o defeito. Queria entender as histórias de um mundo que ninguém vai saber. É luz quem nos guia, o brilho da estrela maior. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar, sem medo de
amar, sem que nada possa nos machucar. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar, 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 sem que nada possa nos machucar. Pra gente acordar e dançar.